Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é Pastor Hélio, aqui da Igreja de Interlagos. Hoje é dia 15/12 de 2023. Agora são 20 horas e 2 minutos. Seja bem-vindo mais a esta mesa redonda que nós vamos fazer hoje, Libertos do Pecado, parte 2. Tá? Então, já tivemos a parte 1. Se você apareceu aqui pelo YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, tá certo? Nós nos reunimos apenas de forma eletrônica, né? Nós temos um site, o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de cultos e aqui em cima tem um botãozinho ao vivo. Se você clicar nesse botãozinho ao vivo, você cai nessa sala aqui do Meet, e aí você pode participar conosco. A gente só pede que você entre com o microfone e a câmera desligados. Caso você queira conversar conosco, ou tirar dúvidas, ou fazer perguntas, nós temos lá nesse site, temos um canal de comunicação, que é o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, tá ok? E fique à vontade para fazer perguntas. Nós temos redes sociais também, que é o Facebook e o Instagram. Fique à vontade em participar conosco, ok? Vou fazer uma pequena oração rápida para que a gente já possa fazer a nossa mesa redonda. Libertos do Pecado, parte 2. Tá ok? Só um minutinho que eu vou... Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, por esse momento tão agradável que nós podemos conversar sobre a Tua palavra, conversar sobre os Teus mistérios. Venha nos abrir o nosso coração, abrir o coração daqueles que estão assistindo a este vídeo. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette, que vai fazer a condução, livra de todo mal, abençoa a sua família, em nome de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe cada um de nós, que essa palavra possa ficar gravada em nossos corações. Eu vou fazer assim um micro resumo do que foi falado há 15 dias, que a gente fez a parte 1 desse estudo, né? Porque estamos falando libertos do pecado. E muita gente fala, mas pecado existe? Né? Porque tem aqui aquela música, não existe pecado do lado de baixo do Equador, né? E muita gente fala, não existe pecado, não existe inferno, por que vocês inventam essas coisas? Nós falamos isso, irmãos, baseados unicamente na Bíblia, na palavra de Deus. E esse estudo, aproveitando, também ele é totalmente baseado na palavra de Deus, tanto assim que vocês vão ver que nós citamos muito a Bíblia. Pecado, em princípio, é uma transgressão, né? Transgressão de uma lei, da lei de Jeová. Só que na Bíblia, esse sentido de pecado foi definido de uma maneira muito mais minuciosa, foi ampliado esse sentido, né? Então, a gente vê, por exemplo, que no Novo Testamento fala que iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, ser contencioso, né? Contenda, trazer engano, murmurador, detrator, né? Tratar mal os outros, injuriador, né? Faz injúria, calúnia, difamação, soberbo. Na lei de Jeová, acho que nem fala em soberba. Presunçoso, né? Uma pessoa que se acha, né? Desobedientes a pais e mães, né? São exemplos de pecados. Isso não precisa abrir, pastor, está em Romanos 1, de 28 a 32, né? Infiéis nos contratos,
sem afeição natural, irreconciliáveis, né? Então, quanta coisa que a gente vê que é pecado e que a gente fez. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a carne pede para fazer, né? Porque a nossa carne parece que não se converte direito, né? Ela está sempre querendo fazer as vontades dela. E quando, para você sair do pecado, você tem que começar a fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E isso a gente consegue através da força e do auxílio do Espírito Santo, que a gente recebe quando a gente se converte a Deus, né? Então, o objetivo final da vida do cristão é morar com Cristo. Ele ama tanto a Cristo que ele quer ir morar com Cristo, né? E lá no porvir, a gente sabe que vai ser maravilhoso, que não vai ter pecado, que nós vamos ter o nosso corpo transformado, glorioso, que não haverá doença, corrupção, haverá vida eterna. Mas, irmãos, aqui nessa vida que nós estamos vivendo aqui na Terra, nós também temos que ter transformação, temos que ser libertos do pecado, temos que ser transformados através de uma vida cristã. Por isso que também na Bíblia fala que se esperamos em Cristo, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis. E podemos também transportar para o oposto. Se esperamos em Cristo só no porvir, também somos os mais miseráveis, porque Cristo, do momento que a pessoa se converte, ela já tem que começar uma transformação dela, uma transformação de pensamento, de alma, de vida, de postura, de pensamento. Tem que existir uma transformação. E isso se chama novo nascimento, né? Na Bíblia. Em Gálatas, também não precisa de abrir, pastor, fala outros tipos de pecado, né? Idolatria, feitiçaria, inimizades, teimosia, invejas, ciúmes, até ciúmes exagerado, até um ciúminho, um pouquinho, tudo bem, às vezes até uma admiração, mas ciúmes exagerado, a ponto de você ofender outra pessoa, é uma coisa doentia, uma coisa pecaminosa. Iras, né, irado, aquele colérico que tem mau humor e raiva de tudo, já acorda de mau humor, xingando, e está de mal com o mundo e com todo mundo, né? Heresias, homicídios, bebedices, glutonarias, né, exageros, né, da carne mesmo, né? Então, a Bíblia fala em Gálatas 5, né, termina no 21, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque isso é pecado, né? Então, a gente pensa assim, então eu vou seguir a lei, vou fazer tudo direitinho para ir para o céu. Não é isso que vai levar você para o céu, meu irmão. O que vai levar você para o céu é a justificação através de Cristo, é a morte de Cristo na cruz que morreu por mim e por você. Isso nos capacita, nos dá um passaporte para entrarmos no céu. Agora, se nós temos o Espírito Santo, você sei que não tem nada a ver com obras para ser salvação. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter mudança de vida. Muitas pessoas querem só a parte boa de tudo, né? Nós nos acostumamos a isso, né? O homem se acostuma a isso. Fala assim, eu quero me tornar crente porque eu quero ser abençoado, porque eu tenho problema de saúde, eu tenho problema na família, eu tenho problema financeiro, então eu quero me tornar crente para Deus me abençoar e resolver todos os meus problemas. Bom, Cristo pode até resolver todos os seus problemas, mas também pode não resolver, porque a gente está no mundo, e a Bíblia fala no mundo tereis aflições. E às vezes pela aflição, irmãos, nós adquirimos experiências. Pela aflição, nós nos testamos, nós
acabamos sabendo quem realmente nós somos, né? Que às vezes a gente é um ótimo crente quando está tudo bem. Aí, quando a coisa começa a desandar, a gente fala, será que Deus existe mesmo? Será que Deus está comigo? Acho que não, né? Porque começa o sofrimento. Mas a vida cristã, irmãos e irmãos, ela envolve, talvez, umas renúncias, né? É dizer não para a carne. Isso que eu digo que não é por essas obras que tem a salvação, como eu já disse, mas a vida cristã envolve obras, porque a fé sem obras é morta. E o que é essa obra? Essa obra é justamente a gente, às vezes, dizer não para a gente mesmo, a gente se contrariar. A gente pensa, não, eu queria tanto por esse caminho largo, né? Está tão gostoso esse caminho largo que eu posso fazer tudo, posso pecar, posso xingar, posso odiar. Tão gostoso pisar nos outros, xingar. Não, mas eu tenho que ir no caminho estreito aqui. O que Jesus faria nessa situação? Será que ele ia odiar? Será que ele ia gritar, gritarias, dissensões, né? Briga. É uma coisa muito comum, né? E é uma coisa que a gente extravasa o velho homem. E isso faz parte do pecado também. Então, não é porque você vai deixar de pecar que você vai ser salvo por causa disso. Mas, pelo fato de você ser salvo, você vai ter que ter uma transformação de vida, né? E o Espírito Santo é o principal carreador dessa santidade para as nossas vidas. Bom, então, quem é pecador, quem gosta do pecado, irmãos, tem gente que gosta do pecado, tem gente que odeia crente, odeia cristão, odeia o evangelho, odeia a Bíblia, odeia se falar de Deus. Essas pessoas, a Bíblia fala que são inimigos da cruz de Cristo, né? A pessoa que está contente com a vida rasteira que ela leva. Ela não quer saber de nada além da carne, nada além do samba, da cervejinha, das noitadas. Ela está feliz com isso, ela não quer saber de Cristo. Esses são inimigos da cruz, né? Então, fala assim, a Bíblia fala assim, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Tá? Eu só vou dar a referência, irmãos, isso está em Filipenses, de 3, de 18 a 21, não precisa de abrir, pastor. Então, irmãos, a gente vê. Um minutinho que eu vou pegar aqui outra imagem. A gente vê, irmãos, que não é todo mundo que tem sede e fome de Cristo. Tem umas pessoas que o Deus delas é o ventre, né? Então, o pecado que é gerado dentro do homem, dentro do ser humano, né? Depois ele dá a luz, né? Ações pecaminosas, né? Por isso que também fala, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Então, o pecado mora dentro de nós, né? Então, tem que existir um arrancamento através do Espírito Santo, através da água, né? Da água regeneradora da palavra, né? E porque senão essa concupiscência dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Isso está em Tiago 1, 14 e 15. Eu estou falando os versículos, irmãos, porque às vezes tem algum irmão que quer anotar, que quer ver, que quer conferir, que quer estudar novamente essa palavra, esse estudo, né? E aí a gente deixa as referências, é importante. Tá? Então, esse último está em Tiago 1, 14, 15. Tá? Que cada um é engodado por sua própria concupiscência, e essa concupiscência
concebida, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte, né? A ação, né? Porque às vezes vem algum pensamento pecaminoso. Irmãos, nós estamos na carne, às vezes vem algum pensamento pecaminoso. Aí o que a gente vai fazer? Começa a dar guarida para ele, começa a imaginar o que vai acontecer. Ah, isso é legal, puxa, se eu pudesse. Não, irmãos, vem um pensamento, já o sangue de Jesus tem poder, e começa a louvar, e vai ler a Bíblia, não fica sozinho, o que você está vendo, para de ver, né? Para que isso não gere a morte. Para que esse pensamento não seja gerado para dar à luz uma ação, né? Corte o mal pela raiz, né? Chame o Espírito Santo, chame Jesus, ele vai te libertar disso, né? Outra coisa, irmãos, já nascemos condenados. Então, como o homem, a gente já tem vários estudos no site, como o homem ele é concebido na carne por Elohim, ele precisa de nascer de novo, ser transformado para entrar no reino de Deus. Porque nós já nascemos condenados, temos que crer em Jesus, porque quem não crê em Jesus já está condenado, é automático, né? Está em João 3,18. Então, a única maneira de sairmos dessa morte, dessa condenação, e principalmente a lei do Jeová trouxe essa condenação, é através de Cristo. A Bíblia fala que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Né? Isso está em Efésios 2:1. Então, quando a gente andava no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade que opera nesse mundo, né? Nós andávamos nos desejos das nossas carnes, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lembra que eu falei dos pensamentos? A Bíblia fala em Efésios 2, de 1 a 3, éramos, por natureza, filhos da ira. Nós não éramos filhos de Jesus, né? Então, com o muito amor com que Jesus nos amou, estando nós mortos em ofensas, ele nos vivifica. É a única maneira de sairmos do pecado é através de Jesus, né? Então, irmãos, essa foi a parte 1, que nós falamos e discutimos, né, com o pastor Valdo, o pastor Weber, numa mesa redonda. Eu vou falar agora rapidamente a parte 2, tá, desse estudo. Esse estudo, irmãos, é um estudo muito rico, né? Então, o que a gente viu é que antes de Cristo não existia esperança de salvação, não existiria esperança de sair da condenação, de sair desses pecados, né? Então, a vinda de Jesus aqui na Terra, entre outros objetivos, foi nos resgatar do pecado, né? A vinda de Jesus foi como um presente do Pai, né? Antes da cruz, antes de Jesus ir para a cruz, antes de Jesus, antes da existência de Jesus aqui na Terra, tá? Desde o nascimento de Jesus até a cruz, isso teve um significado crucial, irmãos, o mundo inteiro sabe disso. Tanto assim que o nosso tempo é regido no antes de Cristo e depois de Cristo, né? Estão mudando agora esse nome, mas antigamente era assim, quando não existia esse anticristianismo, né? Então, o que acontece? Antes de Cristo não existia esperança de salvação. A esperança de salvação é somente em Cristo, né? Então, a nossa vida cristã, o evangelho, a salvação, o combate ao pecado, a possibilidade de vida eterna, a igreja constituída pelos
cristãos, governada pelo Espírito Santo, que é denominada noiva, tudo isso só existe depois de Cristo, principalmente depois da ressurreição de Cristo. Né? Então, o que existia antes, irmãos, era pecado, lei que condenava, a lei de Jeová que condenava o homem, que ninguém conseguia cumprir a lei. Não existia esperança de salvação, não existia esperança de vida eterna, as pessoas não se comunicavam diretamente com Deus, tinha que se comunicar com o sacerdote, e o sacerdote tinha que se comunicar com Deus. Né? Então, era uma vida muito obscura. Quando eu falo tudo isso, o livramento do pecado, a igreja, o Espírito Santo, a fé, a palavra de Deus, a gente vê que existe uma luz muito grande. Né? O mundo estava em trevas e raiou uma luz, raiou a vida. Jesus trouxe a vida, irmãos. Só através de Jesus podemos vencer o pecado. Por isso que a Bíblia fala, e eu creio nisso, que Jesus, ele deu início ao mundo espiritual verdadeiro aqui na Terra, porque antes só existia treva, pecado, condenação, escuridão, desesperança. E a partir de Cristo, eu sei que eu tenho uma esperança, tudo pode acontecer na minha vida, que às vezes não é do meu agrado, às vezes até eu sei que eu estou seguindo o caminho de Deus, mas acontece um monte de coisa, mas eu tenho esperança. E esse marco, Jesus morreu, e a partir da morte de Jesus, eu posso ter esperança, vida, derrotar o pecado, igreja, irmão, fé, Espírito Santo. Isso é uma nova vida. Por isso que eu creio naquela palavra, que o Cordeiro que foi morto na fundação do mundo, porque o mundo espiritual só realmente existe após Cristo. O que existia antes não era um mundo espiritual de salvação, era a morte, era a treva, irmão. Por isso, quando está escrito em Apocalipse 13, 8, que fala, e adoraram-no todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e esse mundo é o mundo espiritual. É o mundo que nos traz esperança. Né? Então, irmãos, a gente vê que na cruz, Jesus nos liberta. Eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2, 13 e 14, que, irmãos, a gente já leu esse versículo dezenas de vezes, mas eu preciso de ler esse versículo, porque ele embasa praticamente essa parte 2, né? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, e essa incircuncisão da vossa carne, irmãos, é uma coisa espiritual, né? Vos vivificou... Qual versículo, Eliette? Oi? Qual versículo? Colossenses 2,13. Você pôs 3, né? 13. Colossenses 2,13. Foi? Agora sim. Isso. Eu vou repetir. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, irmãos, ofensas ou pecado é quase na mesma, né? Então, quando nós estávamos pecado, nós estávamos mortos. Então, o verso 14, volta lá um minutinho, pastor. No verso 14, a cédula que fala aqui no verso 14, é a lei de Jeová. Quando Jesus morre, ele rasga essa lei de Jeová, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças.
que a lei de Jeová era contra nós, só exaltava o pecado, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, através da cruz, Jesus nos permite o livramento do pecado, né? E por quê, irmãos? Porque o homem nasce corrupto, o mundo é corruptor, o mundo é corrompido, Satanás habita aqui nesse mundo, Jeová muitas vezes reina tiranicamente nesse mundo, né? A gente até às vezes, irmãos, olha, falar a verdade, eu chego a pensar que esse mundo é meio uma antessala do inferno, sabe? Não é um inferno, aqui não é um inferno, né? Apesar que em Gênesis fala, né, que o Espírito pairava sobre a face do abismo, né? E Jesus fala que o mundo jaz no maligno, né? Mas aqui é uma antessala. Não é um inferno, mas tem muita coisa, irmãos, muita tristeza nesse mundo, muito sofrimento, muito pecado. A gente vê esses sistemas políticos, né? Coreia do Norte, China, países da África subjugados, pessoas sendo degoladas, muita injustiça nesse mundo, irmãos. Vai sentir injustiça, pecado, crianças sofrendo. É difícil, irmãos, é difícil, né? Então, talvez esse mundo não seja tão bonzinho quanto pensam, quanto propagam, né? Que esse mundo a natureza é linda, maravilhosa, aí depois vem um tsunami, vem um vulcão, né? Vem um vendaval. Então, mas a gente sabe que Jesus, ele é a ressurreição e a vida, né? E ainda que nós estejamos mortos, nós vamos viver, porque ele morreu por nós. E por causa dele nós somos justificados, né? Porque, irmãos, nós vemos que nós nascemos com uma espada sobre nossa cabeça, né? O mundo doutrina a criança, corrompe a criança, ensina a criança, incita o pecado, né? Aí o jovem fica dando ouvidos ao que não presta, né? Fica mudando a cabecinha dele. A única saída, irmãos, Jesus Cristo. Jesus Cristo ele fala assim, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Temos que crer em Cristo. Ele fala assim, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Por quê? Porque o pecado leva à morte. A única maneira de sairmos da morte é através de Cristo. Esse versículo que eu li é João 11, 25 e 26. Então, irmãos, nós somos libertos do pecado através de Cristo. Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Isso. Romanos 6, 22, certo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, só para terminar esse pedaço, essa parte do nosso estudo, Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que, se vos deixar de circuncidar, Cristo em nada vos aproveitará, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, irmãos, esse preâmbulo que eu trouxe para vocês, eu queria que o pastor
Valdo, pastor Weber, pastor Hélio, né? Se manifestasse, se desejam falar alguma palavra, alguma coisa para enriquecer tudo que a gente falou. E eu tenho mais para falar, pastor Hélio. Talvez no domingo, então, a gente termine essa palavra. Agora eu queria alguma contribuição. Acho uma boa ideia. Porque eu não cheguei nem na metade. Aí no domingo eu termino, tá, pastor? Concorda? Concordo, claro que concordo. Tá bom. Então, essa questão de se livrar do pecado, né? O pecado é como uma doença, né? O pecado é uma doença que corrói a alma, né? Ela corrói a alma e o pecado, ele polui a nossa mente, né? E a palavra nos diz que a gente tem que se renovar no conhecimento, né? Então, nós temos essa, vamos dizer assim, esse objetivo, né? Conhecer a Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais fácil é ficar livre do pecado. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, melhora o nosso relacionamento com Deus e, por consequência, com o Espírito Santo. Então, essa renovação no conhecimento, como Paulo fala, né? Ele era o bambambam da lei, ele era, né, um fariseu, ele era um sujeito estudado, ele estudou aos pés de um grande rabino na época, que era Gamaliel. Paulo, ele era extremamente zeloso da lei. Ele perseguiu a igreja por causa da lei. E quando ele se encontra com Cristo, né, eu lembro bem daquele versículo, até acho que quem falou outro dia foi o Weber, né, que Paulo recebeu aquela luz, ele estava no meio do deserto, muita gente fala que ele caiu do cavalo, mas a gente não sabe se é verdade. E ele ficou cego, e aí ele ouve a voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Como é duro recalcitrar contra os aguilhões. Então, quando Paulo ouviu isso, ele falou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? E ele percebeu que toda a lei do Velho Testamento que ele guardava com tanto zelo, não o fazia ficar longe do pecado, não é? Então, ele entendeu ali qual foi a missão do Senhor Jesus. E aí ele começa a se renovar no conhecimento. Essa é a grande sacada da obra de Cristo. É a mudança, né? É aquela história da conversão, né? Como é que é aquela palavra em grego, Daniel? Daniel? Aquela palavra em grego, como é que era? De conversão. Metanoia, exatamente. Ou seja, o cara está indo numa direção, de repente ele vai para outra. E isso se dá aqui, na nossa cabeça. Então, quando a gente se converte a Cristo, a gente precisa fazer, vamos dizer assim, um download das coisas de Deus para a nossa cabeça. E esse download é lento, né? Ele é demorado, ele demora um pouco. A gente tem que se acostumar com as situações, se acostumar com o evangelho, né? E Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, presta atenção, Nicodemos, né? O Espírito vai aonde ele quiser ir, né? E aí Paulo sugere a Nicodemos: olha, nasça de novo, Nicodemos. Ou seja, esse trem que você tem na sua cabeça não vale nada para mim. Esse conhecimento todo que você tem na sua cabeça não vale nada para mim. Você precisa de uma renovação do entendimento. Então, esta é, Eliette, que eu acho a grande, vamos dizer assim, a grande sacada do Evangelho,
é a mudança, né, do nosso raciocínio, da nossa maneira de pensar, do nosso jeito de conduzir os nossos pensamentos. Né? Então, evidentemente que quando a gente fica livre do pecado, é quando a gente muda o nosso raciocínio sobre o pecado. Então a gente vai ficar livre do pecado porque a palavra do Senhor, a obra de Cristo vai entrar na nossa mente e vai nos fazer ver de maneira diferente o que antes víamos. Então eu acho isso daí uma coisa fantástica. Falei demais. Deus abençoe. Fala para o pastor Weber abrir a câmera também, para ele ficar presente. Isso. Pastor Valdo, pastor Weber. Pastor Weber levantou a mão. Pode falar, pastor Weber. Esse tema do pecado, eu acho que é algo que tem que ser dito e muito dito, porque o caso da conversão, por exemplo, no meu caso, quando eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, foi um momento onde o pecado estava me incomodando. Aquilo, eu não estava suportando mais aquele peso, aquela coisa que... E interessante, foi uma época boa da minha vida, uma fase boa da parte financeira, de saúde. Na época eu estava com boa saúde, mas o pecado, aquilo me incomodava de uma tal forma que eu não estava suportando mais aquela vida. Né? Então isso aí me mostrou, caso, que é por isso que eu sempre falo que o pecado é a maior tragédia que acontece na vida do ser humano. É uma tragédia, porque quando a pessoa está no pecado, ele não tem paz, ele não tem sossego, a mente dele não deixa, ele pode ter o que for. Eu fico observando os políticos, os milionários e tudo, né, com essa ganância, essa coisa terrível, né? Não há nada que chega. Aqui a gente fala que é um latão sem fundo, né? Não contenta com nada. Quanto mais dinheiro ganha, mais quer. Quanto mais quer, mais tem. Quanto mais poder tem, mais poder quer. Isso tudo, isso aí se reduz no pecado. Eles não têm sossego, não têm paz, não têm... É a coisa mais terrível. Então, esse tema é muito importante, que o homem ele tem que colocar no coração dele, na mente dele, que o cristão é aquele que quer sair do pecado. Quando você fala assim, eu sou um cristão, você pode falar assim também, eu não quero mais pecar. Eu acho porque, não, mas eu continuo pecando, mas eu não quero pecar mais. Então, a partir do momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, quando a pessoa começa a arrepender dos seus pecados, aí é o momento que ele começa a virar um cristão. O cristão a pessoa que se diz cristão e está feliz com o pecado, ele não é um cristão. Ele não é. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele veio para nos mostrar, ele que nos mostra os nossos erros, os nossos pecados, né? Então, a partir do momento que o homem ele diz, eu sou um cristão, você pode ter certeza que ele não é de acordo com o pecado. Mesmo que ele cometa o pecado, ele não está sendo conivente com aquilo. Aquilo está incomodando ele, aquilo é algo que está atrapalhando a felicidade, a paz dele. Então, a caminhada, todos que estão ouvindo esse culto, essa conversa nossa, isso aí você pode ter certeza. Na hora que o pecado começar a te incomodar, na hora que você começar a sentir mal com o pecado, aí você está começando a ser um cristão. Porque o cristão, ele não suporta pecado, ele peca,
Eu creio, porque a gente tem a carne, né? A gente tem momentos na vida da gente, a gente comete erros, a gente peca, mas que aquilo você não vai sentir bem com aquilo. A partir do momento que você começar a sentir bem com o pecado, você pode ter certeza, você está afastando de Jesus Cristo, você está deixando de ser um cristão. Por isso que eu sempre falo, eu fico vendo as pessoas falando, eu sou cristão, mas tem um prazer de estar no bar bebendo, mas tem um prazer de estar se prostituindo, vendo na internet, né, vendo filmes de prostituição, essas coisas de... Você pode ter certeza que ele é um grande mentiroso, quando ele fala que é um cristão e está se deleitando com o pecado. Ele não é um cristão. Por isso que eu digo, o cristão verdadeiro, ele não está no meio da mídia, ele não está na mídia, ele não está... O cristão verdadeiro, ele está igual na igreja primitiva. Ele tá fora de tudo isso. Naquela época tinha que estar nas cavernas, né? Tinha que estar fugindo. Hoje não, a gente pode estar falando livremente aqui, mas que a gente não tem conivência com essa mídia, com essa coisa maligna, essa manipulação maligna que está no mundo, o cristão está fora disso. Ele está fora. Eu já vi vários que se dizem cristão no plenário, até pessoas mesmo, que pastor, né? Pessoas, mas falando cada besteira de misericórdia, sabe? Falando em pena de morte, falando em... E isso aí... Não, eu sou favorável à prisão perpétua, eu sou favorável à prisão perpétua, porque eu acho que uma pessoa, quando uma pessoa que comete crimes terríveis, né, a prisão perpétua é uma grande oportunidade que ele vai ter de se converter e ser salvo. E outra coisa, para finalizar, não pensa vocês, irmãos, que você sendo um cristão, que tudo aqui nesse mundo vai ser mil maravilhas para você, não, muito pelo contrário. Aqui nós estamos no terreno do inimigo, nós estamos no terreno do inimigo. Não pensa você que você sendo um cristão fiel a Jesus Cristo, você vai estar livre tudo vai dar certo na tua vida, não. Aqui nesse mundo aqui, o que vai dar certo é o teu coração, a tua mente, o teu ser. Aí sim, aí você vai chegar à perfeição, eu creio. Mas o que está em volta de você vai passar por tudo aqui nesse mundo, tudo. Nós passamos por tudo aqui nesse mundo. Né? Você vê, igual nós tivemos agora na política aí, um comunista no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso aí traz uma tristeza terrível para quem é um cristão. Né? Você vê uma pessoa que luta contra o cristianismo, mas você acha que nós vamos ficar livres disso? Não. Eu não esqueço um dia, logo quando eu comecei aqui na igreja, a irmã Eliette falou comigo, a gente falou um pouco sobre a política, até eu falei, aquela passagem, muita gente crendo aí que Deus ia resolver, que o bem sempre vence, aquela coisa. Não, o Bolsonaro, né, ele só adiou um pouquinho. Ele adiou um pouquinho, a direita consegue adiar um pouquinho, mas o final, irmãos, aqui nesse mundo, não tô querendo ser pessimista, não. O final, se prepara, santifica a tua vida, sai do pecado, para você não negar o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo, o que eu mais oro para minhas netas, para o meu netão, para a minha família, Jesus, enche eles do Espírito Santo, para que um dia eles não venham negar a ti, Senhor. Porque eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Olha, o Brasil pode caminhar, o Brasil já... Olha, tem... mas... irmãos, é mais de 60 milhões de pessoas orando pelo país. Né? Quantas campanhas de oração teve para o Brasil? Quanta coisa, quanta oração, certo? Agora, a oração... está me ajudando muito, porque está me dando força para me santificar minha vida. Agora, para mudar o país, o mundo está todo maligno. Está todo maligno. Você acha que o maligno vai... Não é maligno, irmãos. Então, santifica a tua vida. Abomina o pecado. Mesmo que você peque. Eu cometo pecado, cometo alguns pecados.
Mas, meu Deus, é tão ruim. Mas é tão ruim, meu Deus. Então, e a palavra deixa clara, né? Não vos conformando com as concupiscências que havia antes em vossa ignorância, né? Quer dizer, a palavra de Deus nos deixa claro que nós somos cristãos, a concupiscência havia antes. Hoje não tem isso mais. Então, nós temos que lutar nessa direção, irmãos, de vencer as concupiscências, né? De crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Jesus, ele veio para isso, ele não veio para resolver problema do STF brasileiro, ele não veio resolver problema de direita ou esquerda, Jesus não veio para resolver esses problemas não, irmãos. Né? As pessoas ficam perdendo tempo, tem gente que fica orando para prosperar financeiramente, né? Um dia eu cheguei para o Senhor Jesus, estava na cana, cortando cana, que é um dos piores serviços que eu tinha aqui. Lá cortando cana, cheguei para Jesus e falei, Senhor, hoje eu vou levar uma palavra na igreja. O Senhor podia me dar uma palavra, Jesus, de prosperidade, para animar os irmãos, né? No emprego. Só que Jesus falou para mim, ele falou alto, até o ouvido até tiniu. Ele falou para mim, meu filho, o pai falou para mim assim, meu filho, tanta coisa maravilhosa do meu reino santo para ser dito, você preocupado com as coisas fúteis desse mundo? Vai falar das coisas santas do meu reino santo. Então, para Deus isso é coisa fútil, entendeu? Dinheiro, poder, essas coisas, isso é fútil. Agora, quem está no pecado ama a nota de 100, né? Ama o carro, ama. Isso é o pecado que faz isso na tua vida. Entendeu? Pecado. Às vezes, de vez em quando, eu sempre digo, para finalizar, irmão, eu não estou falando muito, eu sempre digo, irmãos, a prosperidade do Senhor Jesus Cristo é segundo a tua necessidade espiritual, não é segundo a sua necessidade carnal. Entendeu? A prosperidade, muitas das vezes nós temos que dar a vida. Quantos apertos financeiros que eu já passei porque a minha esposa precisasse ser liberta, meus filhos precisassem ser libertos. Aí, o que que eu já era liberto naquele problema, eu tive que dar a vida por eles e passar junto. A falta de dinheiro, a falta de prosperidade, para quê? Para eles o coração, para moer o coração deles, e eles pararam de pôr dinheiro na frente de tudo na vida deles. Então, a prosperidade do Senhor Jesus Cristo é segundo a nossa necessidade espiritual. Ele vai te prosperar segundo a sua necessidade espiritual. Jesus jamais vai dar uma faca para você se cortar todo. Então, é assim que eu vejo, e é a razão de tudo isso, a razão de Jesus derramar aquele sangue na cruz, a razão da pessoa sofrer nesse mundo é o pecado. É o pecado, porque se o pecado não fosse lastrado no mundo, o Senhor Jesus Cristo não precisava ter passado por tudo aquilo que ele passou. Então, por isso que eu digo que o pecado é a maior doença, até o pastor Ed já falou sobre isso aí hoje, essa doença. É a pior doença que você pode imaginar. É a pior catástrofe que você pode imaginar. É o pior. Eu vou ser sincero, eu não vou ter palavra para expressar tão terrível que é o pecado. Ele custou o sangue do nosso Deus, um sangue puro, incontaminado, o sangue do Senhor Jesus Cristo. A razão, pecado, essa coisa nojenta. Então nós temos que ter, o cristão ele tem que ter nojo do pecado. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, né, irmãos? Olha, é interessante que as cartas do apóstolo Paulo, ela sempre inicia, né, dizendo aos santos dos irmãos de Corinto, né? Sempre ele inicia, assim, de Gálatas aos santos irmãos, né? Lá em Hebreus fala, né, os irmãos, os chamados santos, né? Então, o tratamento que o apóstolo Paulo ele teve com os membros da igreja não foi assim, aos pecadores da igreja, não foi assim, né? Então, nós somos contados entre os santos, né? Por quê? Porque esse é o trabalhar na nossa vida, né? É o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. O único que teve o poder, né, de fazer isto
pois Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que só Ele pode levar o homem à salvação, porque Ele é o único que pode fazer essa mudança, né? É que o Evangelho chama de o nascer de novo, nascer de nova criatura. E quando nós falamos de pecado, eu acho que é importante nós dizer também que o homem, conforme a irmã Eliette, ela disse aqui, né, que o homem, que Jesus Cristo, ele veio salvar aquilo que estava perdido, né? Ou seja, Jesus Cristo, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque o mundo, o homem, né, já está condenado, né? Então, e tem aquela passagem também que fala, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é importante colocar também esta situação original do homem, né? Que o homem, ele é um homem, por essência, né? Pecador, né? Então, o homem, ele não nasce uma pessoa boa, ele nasce uma pessoa ruim, né? Quando criança, ali na sua inocência, né, que o reino são das crianças, porque a criança, quando ela nasce, ela na sua inocência, ela pratica alguns atos inocentemente, né? Então, dos tais é o reino dos céus, mas quando ele já começa a pegar uma certa consciência, ali já na sua adolescência, ele já começa a manifestar, né, toda aquela podridão que está ali no teu ser. Eu acho importante dizer isso, porque existe um pensamento que tem predominado no mundo, que é o inverso, né? Que o homem é uma pessoa, é um ser puro, que ele nasce puro, né, da natureza, porque a natureza é boa, ele nasce puro na natureza e ele é corrompido pela sociedade, pelo meio em que ele vive, mas ele é por natureza pura. Então, isso daí é que tem justificado as ideologias no mundo, né? Quem começou com isso aí foi Jean-Pierre Rousseau, né? É nessa ideia de que o homem ele nasce bom e ele é corrompido pelas interações sociais, né? Então, é importante nós entendermos que não, que é o inverso. O homem é um ser ruim. O homem comete atos que nem os animais cometem, né? Os animais, eles agem por instinto, aquilo que no momento eles acham que é interessante de fazer, eles vão e fazem. Agora, o homem não. O homem, ele projeta, né, praticar o mal, ele projeta em fazer algo que poderia estar agindo de uma maneira, né, com bondade, mas ele age com maldade, né? Então, Jesus Cristo, ele veio salvar o homem desta situação, né? Então, ou seja, por isso que lá até em 1 Coríntios fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? Então, esse homem natural, ele não compreende a bondade, né, de Deus, as coisas celestiais. Então, Jesus Cristo, ele veio fazer esta mudança, né, no interior do homem. Então, quando, muitas das vezes, você passa aí por situações difíceis, às vezes você está passando por uma situação de enfermidade, né? Ou às vezes, eu falo quem está assistindo, né, esse vídeo, está passando por uma situação financeira muito difícil, está passando por perseguições, né, no trabalho, uma insatisfação muito grande no seu trabalho, né? Não vê a hora de aposentar, né? Então, sabe, irmãos, eu passei por muitas coisas nessa vida, sabe? Passei por situações que não foram fáceis, né? Mas isso, para mim, foi muito importante. As coisas que eu passei, elas foram muito importantes, meu crescimento, para minha aproximação ao Senhor Jesus Cristo, para me tornar uma pessoa mais humilde, né? Jesus trabalha. Então, muitas das vezes, nós aprendemos através das circunstâncias,
né? E tem aquela passagem lá que o apóstolo Paulo fala, que o apóstolo Paulo ele dizia: eu estou preparado tanto a padecer necessidade quanto a ter bonança, né? O apóstolo Paulo ele passou pelas duas situações, uma situação de prosperidade, de muita bonança, e ele servo fiel ali de Jesus Cristo, e numa situação de aperto, né? Passando, às vezes, por algumas necessidades, né? De situação econômica, né? Então, ele falou que ele está preparado para essas duas situações. Eu sempre digo que, quase como uma regra, né? A grande maioria das pessoas, elas não estão preparadas, né, a passar por situação de bonança, né? Porque ela, em situação de bonança, ela corre um sério risco de ir até para o inferno, sabe? Passa a confiar mais no dinheiro, né? Passa a confiar mais nos bens que ele possui, né? Então, e ao passo que ele, em situação de necessidade, ele busca mais, ele ora mais, ele jejua, né? Ele é mais humilde, ele recebe melhor as pessoas, ele ajuda aquele que está lá no farol, né? Pedindo um dinheirinho, vendendo alguma coisa, ele vai, e às vezes ele está até apertado, mas ele, não, mas eu tenho um pouquinho que eu posso ajudar, ele vai ajudar, né? Ao passo que, na situação de bonança, ele passa muitas das vezes num carro blindado e não desce o vidro, né? Então, meus irmãos, tudo isto, Jesus nos trabalha dessa forma, porque o bem maior nós Senhor Jesus já nos mostrou e comprovou, não é uma utopia, né? Nós não estamos atrás de algo desconhecido, né? Algo, conforme eu disse, utópico, né? Não. Nós conhecemos muito bem, sabe, qual que é a nossa esperança, né? Porque Jesus Cristo, ele comprovou, ele não trouxe uma doutrina, né, com algumas promessas, ou seja, querendo passar para você algo desconhecido aí no futuro, mas não. Ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. Ele ressuscitou para comprovar, né, e dizer para todos: gente, tem vida depois da morte. Olha eu aqui, né? Então, confie nas minhas palavras, porque a morte não é o fim. Eu estou aqui, Tomé, né? Aqui, Tomé. Coloca o dedo aqui, ó. Há vida, sim, depois da morte, né? Ele falou: então, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Foi onde os seus apóstolos e discípulos deram, literalmente, a vida, para que hoje, né, nós podemos ter uma tranquilidade, na tranquilidade da nossa casa, termos aqui, ó, a palavra de Deus. Nós temos aqui também, ó, né? Nós temos aqui também a palavra de Deus. Você entra aí no Google, você vai ter os versículos, né? E você está aqui, ó, aquilo que realmente interessa, né? Que está afirmado em grandes promessas, né? Que uma vida mudada, uma vida transformada, no século vindouro, como consequência, uma vida eterna com Cristo Jesus. Então, eu queria só colocar... Glória ao Senhor Jesus. E eu só quero dar uma dica para os irmãos. Quando alguém da família for viajar, irmãos, a gente sempre ora, né? Ora para... As pessoas sempre preocupam com acidente de carro, mas a maior preocupação nós temos que ter é o pecado, irmãos. Quando sai a minha esposa, quando sai, vai para São Paulo, tudo, eu oro para Jesus, para Jesus, enche ela do Espírito Santo, para ela não peque, Senhor. Que ela vai e volta com coração puro, né? Então, eu não me preocupo com acidente, eu não me preocupo com, entendeu? Eu me preocupo com o pecado. Porque esse é o maior acidente que pode aparecer na vida de uma pessoa. Entendeu, irmãos? Então, eu vou dar essa dica. Quando for... Não, tudo bem, glória a Deus, quem quer orar para evitar acidente, né? Já é lógico, Jesus vai estar olhando tudo isso. Mas não esquece de olhar para a pessoa ter força para não pecar, né? Porque essa é a maior tragédia que tem.
Amém, amém. Amém, irmãos. Vamos encaminhar para o final, né, Eliette? Amém. Você quiser concluir, aí a gente pedir para o pastor Valdo fazer uma oração final, aí eu termino a gravação e aí a gente conversa mais um pouco. Então, só, mais uma vez, né, convidando os irmãos para a continuidade dessa palavra no domingo, né? E aí a gente conclui, porque tem bastante coisa ainda para a gente falar. Amém? Amém. Pastor Valdo, uma oração rápida para eu parar a gravação. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão maravilhoso que temos para estar aqui conversando aquilo que realmente interessa, e as coisas ligadas à tua santa palavra, aquele conhecimento maravilhoso que nós podemos absorver através do teu Espírito Santo, através dos irmãos que têm trazido aqui mensagens maravilhosas, alimentos maravilhosos, que nós temos saciado sim, as nossas necessidades espirituais. Nós agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.